Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. A verdadeira oração, o Pai Nosso. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetais à tentação, mas livra-nos do mal. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Assim como é próprio dos hipócritas manifestar-se para serem vistos na oração, cujo fruto não é outro senão agradar os homens, também os gentios, isto é, os pagãos, creem que quando falam muito poderão ser ouvidos. Por isso acrescenta: nas vossas orações não useis de vãs repetições. Cassiano. Deve-se orar com frequência, mas brevemente, para que o inimigo que prepara ciladas não possa introduzir algo em nosso coração no caso de demorarmos muito. Santo Agostinho. Não é orar falando muito, como pensam alguns, o orar por longo tempo. Uma coisa é falar muito, outra é um afeto prolongado. Sobre o próprio Senhor, escreveu-se que passava as noites em oração e que rezava por muito tempo para nos dar o exemplo. Disse que nossos irmãos do Egito têm frequentes, mas muito curtas, orações ejaculatórias pronunciadas de modo secreto, temerosos de que a intenção, tão necessária ao que ora, seja violentamente arrebatada e, por longas demoras, acabe por enfraquecer. Com isso, nos ensinam suficientemente que, assim como essa intenção não se deve embotar quando não pode perdurar, do mesmo modo, não deve ser rompida se perdurar. Afastemos da oração os discursos abundantes, mas que não falte a oração continuada, sem intenção persevera fervorosa. Falar muito na oração é tratar uma coisa necessária com palavras supérfluas. Orar muito é tocar com o exercício continuado do coração aquele a quem suplicamos, pois, de ordinário, esse assunto se trata melhor com gemidos que com discursos, mais pelo choro que pelo discurso. São João Crisóstomo. Ele nos dissuade com isso dos discursos vãos na oração. Por exemplo, quando não pedimos coisas convenientes a Deus, mas poder político e glória, vencer os inimigos e abundância de dinheiro. Ordena, portanto, aqui que não façamos orações longas. Digo longas não pelo tempo,
mas pela multidão de coisas que se pedem. Contudo, convém que aqueles que pedem perseverem na oração, como diz o apóstolo: perseverai na oração. Não porque o apóstolo tenha querido que compuséssemos as orações com 10.000 versos e que falemos tudo até o coração, coisa que ensinou em segredo quando diz: não useis de vãs repetições. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Condena, por outro lado, a tagarelice na oração, pois esta vem da infidelidade, e por isso segue, como fazem os gentios. Para os gentios era necessária a multiplicação das palavras, por causa dos demônios, que não saberiam o que eles pediam se não aprendessem por suas mesmas palavras. Os gentios creem, portanto, que quando falam muito, são ouvidos. Santo Agostinho. Em verdade, toda tagarelice provém dos gentios, que se dedicam mais a exercitar a língua que a purificar a alma e tentar transferir esse gênero de ocupação até mesmo para mover a Deus. São Gregório Magno. Mas, em verdade, orar é um amargo gemido na dor, e não ressoar por meio de palavras dispostas com arte. E, portanto, acrescenta: não sejais como eles. Santo Agostinho. Se é verdade que a multidão de palavras só é proferida para instruir um ignorante, que necessidade há disso em relação ao autor de todas as coisas? Por isso acrescenta: porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lo pedirdes. São Jerônimo. Aqui levanta-se certa heresia de alguns filósofos que ensinavam este dogma pervertido. Se o Senhor conhece o que pedimos, e antes que o peçamos sabe de que necessitamos, em vão pedimos ao já sabedor. Aos quais se deve responder que, quando oramos, não somos narradores, mas pedintes. Com efeito, uma coisa é narrar ao ignorante, outra é pedir ao sabedor. São João Crisóstomo. Não ores, portanto, para ensinar, mas para mover, para que te recordes de teus pecados. Santo Agostinho. Nem devemos usar palavras junto de Deus para pedir o que queremos, mas pelas coisas que administramos com a alma e com a aplicação do pensamento, com puro amor e afeto de suplicante. Por certos intervalos de tempo, também rogamos a Deus com palavras, de modo que, por meio daqueles sinais das coisas, nós mesmos nos admoestemos para que conheçamos quanto progredimos neste desejo, e para aumentar em nós mesmos a energia para buscá-lo, de modo que aquilo que tinha começado a tornar-se morno pelas diversas preocupações não se esfrie totalmente e seja extinto até a raiz, caso não inflamemos com insistência. São-nos, portanto, necessárias palavras pelas quais sejamos movidos e pelas quais examinemos o que pedimos, não pelas quais pensemos que o Senhor será instruído ou curvado. Mas pode-se muitas vezes perguntar, seja a oração feita por ações, seja por palavras, qual é a necessidade da oração se Deus já conhece o que nos é necessário? O próprio esforço da oração purifica e serena o nosso coração e torna-o mais capaz de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Pois Deus não nos ouve pela ambição de nossas preces, Ele que está sempre pronto a nos dar sua luz. Mas nós nem sempre estamos prontos a recebê-la, quando somos desviados para outras coisas. Na oração, faz-se, portanto, a conversão do corpo a Deus e a purificação do olho interior, quando são temporariamente afastadas aquelas coisas que desejávamos, de modo que a penetração de um coração puro possa receber a luz pura e nela permanecer com a alegria pela qual a vida bem-aventurada se aperfeiçoa. Comentário de São Tomás de Aquino
em forma de glosa. Entre os conselhos saudáveis e divinos com que Deus procura a felicidade dos que creem, propôs uma forma de orar e compôs orações em breves palavras, com a finalidade de que se tenha confiança em alcançar o que se quer rapidamente. Por isso diz: Pai nosso que estás nos céus. São Cipriano, aquele que nos deu a vida, também nos ensinou a orar para que, quando falamos ao Pai por meio da oração que nos ensinou o Filho, sejamos ouvidos com mais facilidade. É uma oração amigável e familiar o rogar a Deus com sua própria oração. O Pai conhece as palavras de seu Filho quando rogamos a Ele, e como temos como advogado diante do Pai quando pecamos, quando nós, pecadores, rogamos por nossos delitos, devemos tomar as palavras de nosso advogado. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Não oramos somente com essas palavras, mas também com outras, concebidas no mesmo sentido e com as quais nosso coração se inflama. Santo Agostinho. Como em toda petição, deve-se começar por ganhar a benevolência daquele a quem rogamos, e, depois, deve-se dizer o que pedimos. A benevolência costuma ser adquirida por meio do louvor daquele a quem se dirige a oração, e é usual colocá-la no início, no qual Nosso Senhor não nos mandou dizer nada além de Pai nosso que estás nos céus. Foram ditas muitas coisas em louvor do Senhor, mas não se encontra preceito algum dado ao povo de Israel para que dissesse Pai nosso, mas sempre se falou do Senhor, manifestando-lhes que Deus era para eles como o Senhor para seus servos. Mas, falando sobre o povo cristão, diz o apóstolo que recebeu o espírito de adoção, segundo o qual chamamos Abba, Pai, o qual não é próprio de nossos méritos, mas da graça, ao qual pomos na oração quando dizemos Pai. Com esse nome também se acende a caridade em nossas almas, o que deve ser mais amável para os filhos que um pai. Um afeto suplicante quando os homens dizem Pai Nosso, e uma certa confiança antecipada de que obteremos o que pedimos. O que não dará aos filhos que lhe pedem quem lhes concedeu antes que possam ser seus filhos? Enfim, com quão grande cuidado toca a alma para que o que diz Pai Nosso não seja indigno de tão grande Pai. Também são, com isso, advertidos os ricos e os que são de linhagem nobre para que, quando se fazem cristãos, não se encham de soberba contra os pobres e contra os de origem desconhecida, visto que, do mesmo modo que eles, dizem ao Senhor Pai Nosso, o qual não podem dizer piedosa e verdadeiramente, senão os reconhecem como irmãos. São João Crisóstomo. Que dano pode sobrevir do parentesco com o inferior quando todos estamos unidos conforme o superior? Quem, pois, diz Pai, confessou, por essa única denominação, a remissão dos pecados, a adoção, a herança, a fraternidade com respeito ao seu unigênito e o dom do Espírito Santo, porque ninguém pode dirigir esse nome a Deus senão o que se apoderou simultaneamente de todos esses bens. Ele erigiu, pois, de modo duplo o sentimento dos que oram, pela dignidade daquele que invocamos e pela grandeza dos benefícios dos quais o que ora se apoderou. São Cipriano. Não dizemos Pai meu, mas Pai nosso, porque o Mestre da paz e da união não quis que se fizessem súplicas de maneira isolada e privada, como quando alguém roga somente por si. A oração é, para nós, pública e comum, e quando oramos, não rogamos por um só, mas por todo o povo, porque nós, todo o povo, somos um só. Quis o Senhor que cada um rogasse por todos os demais, assim como ele, sendo um, carregou a todos. Pseudo Crisóstomo. A necessidade nos obriga a rogar por nós mesmos e a caridade da fraternidade nos exorta a rogar pelo outro.
É mais agradável diante de Deus a oração não quando é impulsionada pela necessidade, mas quando é recomendada pela caridade da fraternidade. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Disse, pois, Pai Nosso, porque é comum a todos e não Pai meu, que só convém a Cristo, o qual é Filho por natureza. Pseudo Crisóstomo. Acrescenta, pois, o Senhor, que estás nos céus, para que saibamos que temos um Pai celeste, e para que se corem de vergonha os que se põem debaixo de coisas terrenas, tendo um Pai nos céus. Cassiano. E para que marchemos com o mais alto desejo em direção àquela região na qual confessamos que nosso Pai habita. São João Crisóstomo. Quando diz nos céus, não confina a presença de Deus a esse lugar, mas eleva da terra o que ora, fixando-o nas mais altas regiões. Santo Agostinho. Ou diz-se que estás nos céus, isto é, entre os santos e entre os justos. Com efeito, Deus não se contém no espaço limitado. Entendemos por céus as partes mais elevadas da natureza visível, e, se crêssemos que Deus os habita, diríamos que as aves morariam mais perto dele que os homens, e que teriam mais mérito. No entanto, não está escrito: Deus está perto dos homens mais altos ou daqueles que habitam nos cumes dos montes, mas dos contritos de coração. Mas, assim como o pecador se chama terra, a quem se diz, tu és pó e em pó te hás de tornar, assim, pela razão contrária, se pode chamar céu o justo. Com toda propriedade, diz que estás nos céus. Com efeito, tanta distância parece haver, espiritualmente falando, entre os justos e os pecadores quanto há, corporalmente, entre o céu e a terra. Para significar isso, quando oramos, voltamo-nos em direção ao Oriente, onde o céu se levanta, não como se Deus estivesse ali, abandonando as demais partes do mundo, mas para que a alma seja advertida de que converter-se em uma natureza mais elevada, isto é, a Deus, quando o corpo, que é terreno, se volta para um corpo mais excelente, isto é, um corpo celestial. Convém, igualmente, que cada um conheça corretamente Deus com as suas faculdades, seja de crianças, seja de adultos, e por isso, aos que ainda não podem compreender as coisas incorpóreas, pode tolerar-se a opinião segundo a qual Deus está antes nos céus que na terra. Já se disse quem é aquele a quem se pede e onde habita. Agora vamos ver as coisas que se devem pedir. O primeiro que se pede é isso: santificado seja o teu nome. Não se pede assim porque o nome de Deus não seja santo, mas para que seja tido como santo pelos homens. Isto é, que assim se dê a conhecer Deus, de modo que não se estime algo como mais santo. São João Crisóstomo. Ou manda o que ora rogar para que Deus seja glorificado por nossa vida, como se dissesse: faz com que vivamos de tal modo que todas as coisas te glorifiquem por meio de nós. Seja santificado é o mesmo que seja glorificado, e, portanto, digna uma oração a Deus que não pede nada antes da glória do Pai, mas que posponha tudo ao seu louvor. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, não pedimos a Deus que ele seja santificado por meio de nossas orações, mas que seu nome seja santificado em nós. E porque diz: sede santos porque eu sou santo, isto é o que pedimos e rogamos, com a finalidade de que nós, que fomos santificados por meio do batismo, perseveremos sendo aquilo que começamos a ser. Santo Agostinho. Por que pedir a Deus essa perseverança se, como dizem os pelagianos, não é Ele quem a dá? Por acaso não seria também irrisória essa petição que solicita a Ele o que estamos seguros que não há de dar-nos, mas que, não sendo dada por Ele, se acha em poder do homem? São Cipriano. Também pedimos todos os dias que seja santificado. Necessitamos da santificação continuamente, porque nós, que pecamos todos os dias,
devemos nos purificar de nossos pecados por meio de uma santificação contínua. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. De maneira adequada, se segue que, depois de termos sido adotados como filhos, peçamos o reino que se deve aos filhos. Por isso prossegue: venha o teu reino. Santo Agostinho. Isso não quer dizer que Deus não reine agora na terra, porque sempre reinou sobre ela. A palavra venha significa que se manifeste aos homens. A ninguém será lícito desconhecer o reino de Deus, uma vez que seu unigênito, não só de maneira inteligível ou espiritual, mas também de maneira visível, haverá de julgar os vivos e os mortos. Este dia do juízo futuro, ensina o Senhor, virá quando o Evangelho tiver sido pregado a todos os povos. Fato este que se refere à santificação do nome de Deus. São Jerônimo. Ou se pede de maneira geral que reine em todo o mundo, a fim de que o diabo deixe de reinar no mundo, ou que Deus reine em cada um e não reine o pecado no corpo mortal dos homens. Pseudo Crisóstomo. Ou pedimos que nos venha de Deus nosso reino, segundo nos foi prometido e foi adquirido com o sangue de Cristo, para que nós que, antes neste mundo, servíamos a Cristo, reinemos depois quando ele reinar. Santo Agostinho. O reino de Deus virá, queiramos ou não, mas despertamos nosso desejo em direção àquele reino, de modo que venha para nós e que nele reinemos. Cassiano. Ou porque o homem santo conheceu, pelo testemunho de sua consciência, que, quando for visível o reino de Deus, dele será participante. São Jerônimo. Deve-se notar, no entanto, que é próprio de uma grande audácia e de uma consciência pura pedir o reino de Deus e não temer o juízo. São Cipriano. Pode ser também que o mesmo Cristo seja o reino de Deus que todos os dias desejamos que venha e cuja advinda move nosso desejo logo que o pensamento nos apresenta. Pois, uma vez que ele mesmo é a ressurreição e que nele ressuscitamos, assim também pode-se compreender o reino de Deus, porque nele reinaremos. Sensatamente, pedimos o reino de Deus, isto é, o reino celeste, porque também há um reino terrestre. Mas o que já renunciou ao mundo é maior que todas as suas honras e que seu reino. Portanto, o que se consagra a Deus e a Cristo não deseja os reinos da terra, mas os do céu. Santo Agostinho. Quando se pede dizendo, venha a nós o teu reino, que pedem os que já estão santificados, senão a perseverança naquela santidade que já se lhes concedeu? Não de outra maneira virá o reino de Deus, que certamente há de vir, para aqueles que perseveram até o fim. Naquele reino de bem-aventurança se aperfeiçoará a vida feliz dos santos, como agora sucede com os anjos que estão nos céus. E, portanto, depois daquela petição em que dizemos, venha o teu reino, se segue, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como nos anjos que estão no céu, se faz tua vontade para que gozem de ti, sem nenhum erro que encubra sua sabedoria, nem miséria alguma que impeça sua felicidade, também se faça tua vontade em teus santos que estão na terra, e que foram feitos de terra no tocante ao corpo. Seja feita a tua vontade, se entende também corretamente dizendo que desejamos que os preceitos de Deus se cumpram, assim no céu como na terra, isto é, assim pelos anjos como pelos homens, não porque eles determinam a vontade de Deus, mas porque fazem o que ele quer, isto é, operam segundo sua vontade. São João Crisóstomo. Vede, no entanto, uma consequência ótima. Depois de ter nos ensinado a desejar as coisas do céu por essas palavras, venha a nós o teu reino, antes de chegar ao céu, nos ensina a fazer da terra céu com estas palavras, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São Jerônimo. Que corem de vergonha por esta sentença os que mentem cotidianamente dizendo que há quedas no céu. Santo Agostinho.
Ou, assim no céu como na terra, isto é, assim como nos justos, também nos pecadores, como se dissesse: assim como fazem tua vontade os justos, façam-na também os pecadores, para que se convertam a ti. Ou, de outro modo, para que possa dar-se a cada um o que é seu, como ocorrerá no juízo final. Também podemos conhecer que por céu e terra se entendem o espírito e a carne. E uma vez que diz o apóstolo: eu mesmo sirvo a lei de Deus com o espírito e sirvo a lei do pecado com a carne, devemos compreender que a vontade de Deus é feita no espírito. Assim sucede naquela transformação que se promete aos justos. Faça-se a vontade de Deus, assim na terra como no céu, isto é, assim como o espírito não resiste a Deus, também não resiste ao corpo, ao espírito. Ou, de outro modo, assim na terra como no céu, isto é, assim como no próprio Cristo, também na Igreja. Assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, também na mulher com que foi esposado. Convenientemente, se interpretam o céu e a terra como se fossem um homem e uma mulher, uma vez que a terra é frutífera quando fecundada pelo céu. São Cipriano. Não pedimos que ele faça o que quer, mas que nós possamos fazer o que Deus quer, uma vez que, para que se faça em nós, é necessária a vontade divina, isto é, sua ajuda e proteção, porque ninguém é suficientemente forte por suas próprias forças, mas está seguro na misericórdia de Deus. São João Crisóstomo. A virtude não é somente própria de nosso ardor, mas também de uma graça superior. Por isso, se nos manda aqui a cada um de nós que oremos por todo mundo, e não disse: seja feita a tua vontade em mim ou em nós, mas em toda a terra, para que tanto desapareça o erro como a verdade seja semeada, a malícia desterrada e a virtude devolvida e, assim, já não difira o céu da terra. Santo Agostinho. Nisto se manifesta claramente, em oposição ao que dizem os pelagianos, que o princípio da fé é um dom de Deus, quando a Santa Igreja roga pelos não infiéis para que comecem a ter fé. Como a vontade de Deus já se cumpriu nos santos, quando ainda pedimos que se cumpra, que outra coisa pedimos, senão que perseverem no que começaram a ser? Pseudo Crisóstomo. Deve considerar-se como dito a todos o que diz, assim no céu como na terra. Isto é, santificado seja teu nome, assim no céu como na terra. Venha o teu reino, assim no céu como na terra. Faça-se tua vontade, assim no céu como na terra. E considera com quanta precaução falou. Não disse, pois: Pai, santifica teu nome em nós. Venha teu reino sobre nós, faz tua vontade em nós. Nem disse outra vez: santifiquemos teu nome, recebamos teu reino, façamos tua vontade, para que não parecesse que isso era obra exclusiva de Deus ou do homem. E por isso disse de maneira moderada e impessoal, porque assim como o homem não pode agir bem sem a ajuda de Deus, também Deus não pode operar o bem no homem a não ser que este queira. Santo Agostinho. Estas três coisas que se pedem nas petições anteriores começam aqui e quanto mais progredimos, mais aumentam em nós. Será, na verdade, perfeitamente possuído aquilo que se deve esperar na outra vida. Nas outras 4 petições que se seguem, pedem-se coisas temporais necessárias para conseguir a vida eterna. O pão, que convenientemente se pede aqui, é necessário, por isso segue: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. São Jerônimo. O que chamamos aqui de necessário para o sustento da vida, supersubstantialis, em grego se diz epiosium, em lugar do qual dizem com muita frequência os 70 intérpretes periosium. Consideramos, portanto, o texto hebraico, e em todos os lugares em que aqueles expressaram a palavra periosium, encontramos a palavra sogola, que Símaco traduziu por exaireton, que quer dizer principal ou egrégio, conquanto em certo lugar o tem interpretado como peculiar. Quando pedimos, pois, que Deus nos conceda o pão peculiar ou principal, pedimos aquele de quem fala o Evangelho de João quando diz:
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. São Cipriano. Cristo, com efeito, é o pão da vida, e este pão não é o pão de todos, mas o pão nosso. Pedimos todos os dias que se nos dê este pão para que nós, que estamos em Cristo e recebemos a Eucaristia todos os dias, não sejamos proibidos, por algum grave delito que o impeça, de nos aproximar do pão celeste e não sejamos separados do corpo de Cristo. Pedimos, pois, que nós, que permanecemos em Cristo, não nos separemos de sua santificação e de seu corpo. Santo Agostinho. Os santos pedem ao Senhor a perseverança, quando pedem que não sejam separados do corpo de Cristo, mas que perseverem naquela santidade e não cometam pecado algum. Pseudo Crisóstomo. Ou falou sobre o pão supersubstancial, que quer dizer cotidiano. Cassiano, quando diz hoje, manifesta que todos os dias deve-se comer e em todo tempo se deve proferir esta oração, porque não há um dia no qual não nos seja necessário, pelo recebimento deste pão, fortalecer o coração do homem interior. Santo Agostinho. Mas contra essa doutrina levantam objeções, contudo, aqueles que, no Oriente, não partilham cotidianamente a ceia do Senhor. Os que defendem seu parecer sobre isso dizem que o fazem sem escândalo, apoiados na autoridade eclesiástica, visto que não são proibidos de fazê-lo por aqueles que governam as igrejas. Mas ainda que não discutamos nada sobre isso em particular, deve certamente ocorrer-lhes que recebemos do Senhor a regra de oração, a qual não convém transgredir. Quem se atreverá a dizer que só devemos rezar uma vez a oração dominical, ou que devemos dizê-la 2 ou 3 vezes apenas até aquela hora em que recebemos o corpo do Senhor? Pois pareceria então que não poderemos dizer depois nos dá hoje o que já recebemos, ou se fosse assim, poderia alguém obrigar-nos a celebrar aquele sacramento na última hora do dia? Cassiano. Conquanto seja dito hoje, isso pode ser compreendido como a vida presente, isto é, enquanto vivermos nesta vida, dá-nos este pão. São Jerônimo. Podemos compreender de outro modo o pão supersubstancial, a saber, aquele que está sobre todas as substâncias e supera todas as criaturas, ou seja, o corpo de Cristo. Santo Agostinho. Ou este pão cotidiano é um pão espiritual, isto é, os preceitos divinos, os quais convém todo dia meditar e praticar. São Gregório Magno. A este pão chamamos nosso e, contudo, pedimos que se nos dê, porque é dom de Deus e se faz nosso por nossa aceitação. São Jerônimo. Outros julgam simplesmente segundo as palavras do apóstolo que diz: tendo, pois, os alimentos necessários e com que nos cobrir, contentemo-nos com isso. Os santos têm consigo apenas o cuidado do alimento do presente. Por isso, mais adiante nos ordena: não penseis no dia de amanhã. Santo Agostinho. Assim, portanto, pedimos aqui o necessário, tirando de lado aquilo que o excede, isto é, pelo nome de pão indicamos o todo. Pseudo Crisóstomo. Não só oramos, o pão nosso cada dia nos dai hoje, para que tenhamos o que comer, o qual é comum entre justos e pecadores, mas que aquilo que comemos seja recebido da mão de Deus, o qual é próprio somente dos santos. Pois Deus somente dá o pão àqueles a quem prepara com a justiça. O diabo, por sua vez, dá àqueles que prepara com o pecado. E assim, no mero fato de ser Deus quem dá este pão, recebe-se o santificado. Por isso, nesta oração se acrescenta nosso, isto é, o que nós preparamos, dá-nos para que seja santificado por ti. Assim como o sacerdote, recebendo o pão de um leigo, o santifica e o oferece a ele, o pão, em realidade, é daquele que o oferece, mas sua santificação é benefício do sacerdote. Diz nosso por 2 razões. Primeiro, porque tudo que o Senhor nos dá, o dá aos outros por nós,
para que demos parte do pão que recebemos aos mais fracos. Os que, de seus trabalhos, oferecem aos indigentes, não comem somente seu pão, mas também o alheio. Em segundo lugar, o que come o pão adquirido com justiça, come seu próprio pão, mas o que o come com pecado, come o pão alheio. Santo Agostinho. Talvez alguém se admire diante da razão pela qual rogamos para alcançar as coisas que são necessárias para a vida, como a comida e a vestimenta, uma vez que o Senhor nos instruiu: não vos preocupeis demasiadamente acerca do que haveis de comer, nem acerca do que haveis de vestir. Não se pode, contudo, deixar de estar preocupado com aquilo por cuja aquisição se ora. O que não quer mais do que as coisas necessárias para a vida não quer senão o conveniente. Estas coisas necessárias não são desejadas por si mesmas, mas pela saúde do corpo e pela postura conveniente, para que viva com decoro entre aqueles com quem se deve viver. Quando alguém possui estas coisas, deve rogar para conservá-las, e quando não as possui, para consegui-las. São João Crisóstomo. Deve-se considerar, pois, que depois de dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como falava a homens que viviam na terra, vestidos de carne, e como não pudessem ter a mesma impassibilidade dos anjos, condescende com nossa debilidade que, indispensavelmente, necessita de alimento. E nos mandou fazer oração para obter o pão, não para obter dinheiro nem as coisas próprias da lascívia, mas somente o pão cotidiano, e nem isto é suficiente, mas acrescentou nos dá hoje, para que não esgotemos a nós mesmos com a preocupação do dia que há de vir. Pseudo Crisóstomo. À primeira vista, parece que o verdadeiro sentido destas palavras consiste em que os que dizem isso não devem preparar coisa alguma para o dia seguinte, o qual, se assim fosse, tornaria esta oração conveniente a poucos, isto é, aos apóstolos, que andavam durante todo o tempo por todos os cantos para ensinar, ou talvez a ninguém. Devemos, no entanto, adaptar a doutrina de Cristo de modo que todos nela progridam. São Cipriano. O discípulo de Cristo, portanto, deve pedir esta comida divina, não estendendo seu pedido em uma longa lista de necessidades, coisa que seria autocontraditória, uma vez que buscaríamos permanecer muito tempo neste mundo, nós que pedimos que o reino dos céus venha rapidamente. Ou acrescenta de cada dia, para que cada um coma quanto exige a razão natural e não quanto instiga a lascívia da carne. Se em um banquete gastas tanto quanto podes necessitar para 100 dias, já não comes o alimento cotidiano, mas o de muitos dias. São Jerônimo. No evangelho intitulado Segundo os Hebreus, se encontra, para designar o pão supersubstancial, a palavra moar, que quer dizer de amanhã, de modo que o sentido é o seguinte: o pão nosso de amanhã, isto é, futuro, dá-nos hoje. São Cipriano. Depois de pedir o recurso do alimento, pede-se o perdão do pecado, para que o que é alimentado por Deus, vive em Deus, já não se ocupe somente da vida presente, mas da eterna, a qual se pode chegar se os pecados são perdoados, os quais Deus chama nossas dívidas, assim como diz em outro lugar: perdoei toda a tua dívida porque me o pediste. Perdoa-nos as nossas dívidas. Por isso, necessária e saudavelmente, somos advertidos nós, pecadores, porque somos obrigados a rogar por nossos pecados, e para que não haja quem se coloque como inocente e, exaltando-se, mais pereça, é-nos ensinado que pecamos todos os dias, uma vez que ordena-se-nos que oremos todos os dias por nossos pecados. Santo Agostinho. Com este dardo se traspassam os hereges pelagianos, que se atrevem a dizer: o homem justo não tem pecado algum nesta vida, e em tais homens já existe, no tempo presente, a Igreja, que não tem mancha nem ruga. São João Crisóstomo. Que convém aos fiéis esta oração é o que nos ensina as leis da Igreja e o princípio da oração, que nos ensina a chamar Deus de Pai. Logo, ele que ordena aos fiéis que peçam perdão de seus pecados, demonstra, contra os novacianos,
que depois do batismo se perdoam os pecados. São Cipriano, o que nos ensinou a orar por nossos pecados, nos prometeu a misericórdia do nosso Pai, mas acrescentou claramente uma lei, obrigando-nos, com uma clara condição, a pedir que se nos perdoem nossas dívidas, segundo nós perdoamos nossos devedores. E isto é o que diz, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. São Gregório Magno. O bem que pedimos a Deus com contrição, concedemo-lo desde logo ao próximo, desde o primeiro momento de nossa conversão. Santo Agostinho. Isto não se diz do dinheiro, mas de todas as ofensas que se nos fazem, e por isso também do dinheiro, pois nos ofende aquele nosso devedor que, podendo pagar, não o faz, e se não perdoamos esta ofensa, não podemos dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Pseudo Crisóstomo. Com que esperança roga, pois, o que conserva a inimizade contra o outro por quem, por acaso, foi ofendido? Assim como mente enquanto ora, pois diz perdoo e não perdoa, também pede perdão a Deus e não é perdoado. Mas muitos, não querendo perdoar aos que ofendem, evitam fazer esta oração. Tolos! Primeiramente, porque o que não ora assim, como ensinou Cristo, não é discípulo de Cristo. Segundo, porque o Pai não ouve com gosto a oração que o Filho não prescreveu. Com efeito, o Pai conhece o sentido e as palavras de seu Filho, e não recebe as que inventa a prática humana, mas sim as que a sabedoria de Cristo expôs. Santo Agostinho. Contudo, este tão grande bem, a saber, o perdoar as dívidas e o amar os inimigos, não é próprio de tantos como cremos ao escutar dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Sem dúvida, cumprem-se as palavras desta promessa naquele homem que, mesmo não sendo tão proficiente a ponto de amar seu inimigo, contudo, quando o homem que o ofendeu lhe roga para que seja perdoado, perdoa-o de coração, querendo, por sua vez, que se lhe perdoe quando ele o pedir. Mas aquele que roga a um homem a quem ofendeu, se é movido a rogar-lhe por sua própria culpa, não pode mais considerar-se como seu inimigo, para que lhe seja difícil amá-lo, como era quando a inimizade se encontrava em seu período ativo. Pseudo Crisóstomo. Como o Senhor havia ordenado antes aos homens que dissessem coisas magníficas, como chamar a Deus seu Pai e pedir que seu reino venha a eles, agora se acrescenta o ensinamento da humildade, quando se diz: e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do mal. Santo Agostinho. Alguns registros têm escrito: e não nos leves à tentação, o qual creio que seja equivalente, porque uma e outra coisa foram traduzidas do grego Isenenques. E muitos interpretando dizem o seguinte: não permitais que sejamos conduzidos à tentação, explicando como se deve entender a palavra destes. Deus não conduz por si mesmo à tentação, mas permite que seja levado aquele de quem retira seu auxílio. São Cipriano. Aqui se mostra que o inimigo nada poderá contra nós, a não ser que Deus antes o permita, para que todo o nosso temor e devoção se convertam a Deus. Santo Agostinho. Uma coisa é ser levado à tentação, outra é ser tentado, pois ninguém pode ser provado sem tentação, seja tentado por si mesmo ou por outro. Cada um é perfeitamente conhecido por Deus antes de sofrer qualquer tentação. Não se pede, pois, que não sejamos tentados, mas que não sejamos levados à tentação, como no caso de alguém a quem fosse necessário ser provado por meio do fogo. Este alguém não ora para não ser tocado pelo fogo, mas para não ser consumido por ele. Somos, com efeito, conduzidos à tentação se sobrevierem aquelas que não podemos suportar. Quando dizemos, pois, não nos deixes cair em tentação, aconselha que peçamos isto para que não ocorra que,
abandonados por sua ajuda, ou consintamos, apanhados pela armadilha com esta tentação, ou abatidos, cedamos a ela. São Cipriano, no qual somos advertidos de nossa inconstância e de nossa fraqueza, para que ninguém, de maneira insolente, se encha de orgulho, para que, enquanto se desenvolve um testemunho humilde e submisso, e tudo é dado a Deus, seja o que for que peçamos de modo suplicante, seja concedido por sua piedade. Santo Agostinho. Quando os santos pedem, não nos deixeis cair em tentação, que outra coisa pedem, senão a perseverança na santidade? Com esta graça concedida por Deus, como se demonstra em realidade que é um dom de Deus quando se pede a Ele, não há nenhum dos santos que não obtenha a perseverança na santidade até o fim, assim como ninguém deixa de perseverar em seu propósito de ser bom cristão, se antes não é levado à tentação. Portanto, pedimos que não sejamos levados à tentação para que isto não ocorra. E se não ocorre é porque Deus não o permite. Nada se faz senão o que Ele mesmo faz ou permite que suceda. Ele pode muito bem fazer que as vontades se separem do mal e se inclinem ao bem, e que o caído se converta e se dirija ao caminho agradável a Ele, a quem não em vão se diz: não nos deixeis cair em tentação. Porque o que não é levado à tentação por sua má vontade, não pode ser levado a nenhuma outra tentação. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, segundo diz Tiago. Deus quis, pois, que lhe pedíssemos a não ser levados à tentação, o qual poderia conceder-nos mesmo se não o pedíssemos, porque quis que conhecêssemos de quem recebíamos os benefícios. Esteja, pois, a Igreja atenta às suas orações cotidianas. Ela ora para que os crentes perseverem. Deus, portanto, dá perseverança até o fim. Devemos pedir não somente o não cair no mal, quando não caímos, mas também o livrar-nos dele quando caímos. Por isso segue: mas livra-nos do mal. São João Crisóstomo. Ou a que se chama mal o demônio, por sua excessiva malícia, que não provém de sua natureza, mas de sua escolha. E porque este declarou-nos uma guerra implacável, o Senhor diz: livra-nos do mal. São Cipriano. Depois de todas as coisas já ditas, ao final da oração vem a cláusula que conclui todas as nossas preces, reunidas de modo conciso. Nada resta que se deva pedir ao Senhor quando já pedimos a proteção de Deus contra todo o mal, e qual, uma vez obtida, já podemos considerar-nos seguros contra todas as coisas que o diabo e o mundo possam fazer. Que medo pode causar-nos o mundo se nele temos a Deus como defensor? Santo Agostinho. E isto que está posto por último na oração do Senhor tem sentido tão claro que o homem cristão, colocado em qualquer tribulação, nisto deve soltar seu gemido e derramar suas lágrimas. Daqui deve começar, aqui deve terminar a sua oração, de onde segue Amém, por onde se exprime o desejo do que ora. São Jerônimo. Amém, pois, que consta no final do escrito, é a marca distintiva da oração do Senhor, palavra que Áquila traduziu como fielmente, e que nós podemos também dizer verdadeiramente. São Cipriano. O que há de estranho se tal oração é a que Deus ensinou, que com sua lição abreviou todas as nossas preces em um saudável modo de expressão. Daqui o que tinha sido predito por meio de Isaías: Deus fará um discurso abreviado sobre a terra. E tendo vindo nosso Senhor Jesus Cristo para todos, a fim de abarcar igualmente os sábios e os ignorantes, com a finalidade de dar preceitos para o bem de todos os sexos e de todas as idades, reuniu um grande compêndio de todos os seus preceitos, para que os que se instruem na disciplina do céu não cansem sua memória, mas aprendam prontamente o que é necessário para crer, como a fé simples. Santo Agostinho.
quaisquer outras palavras que digamos e que componham o estado de espírito daquele que ora, ou precedendo para que resplandeça, ou seguindo para que cresça, nada podemos incluir que não esteja compreendido nesta oração dominical, se a proferirmos reta e convenientemente. O que diz, pois, como eclesiástico, seja glorificado entre todas as nações, assim como foi glorificado em nós, que outra coisa diz, senão que santificado seja o teu nome? O que diz, encaminhas os meus passos segundo a tua palavra, como Davi, que outra coisa diz mais que seja feita a tua vontade? O que diz, mostra-nos sempre o teu rosto para que sejamos salvos? Que outra coisa diz, senão, venha a nós o teu reino? O que diz, não me deis nem a pobreza nem as riquezas, como autor dos provérbios, que outra coisa diz, senão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? O que diz, lembra-te, Senhor, em favor de Davi, de toda a sua solicitude? E, se fiz algum mal ao meu amigo, que outra coisa diz mais que, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores? O que diz, afasta de mim a intemperança, como eclesiástico, que outra coisa diz mais que, não nos deixeis cair em tentação? O que diz, livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, como Davi, que outra coisa diz mais que, livra-nos do mal? E se percorreres todas as palavras de todas as preces santas, nada encontrarás que não esteja compreendido na oração do Senhor. Quem quer que diga algo que não possa se referir a esta prece evangélica, ora de modo carnal, atitude que eu não saberia como não chamar de ilícita, uma vez que o Senhor não ensina os renascidos a orar senão de modo espiritual. Quem, por outro lado, diz na oração, Senhor, multiplica minhas riquezas e aumenta minhas honras, e o diz tendo concupiscência destas coisas, não tendo em vista aquilo que pode trazer proveito aos homens, de acordo com Deus, julgo que esta pessoa não encontrará na oração dominical espaço para encaixar tais votos, razão pela qual, pelo menos, deve envergonhar-se de pedir aquilo que não se envergonha de desejar. Mas, se ele se envergonha do desejo e, mesmo assim, o desejo vence, será melhor que ele ore aquele a quem pedimos, mas livra-nos do mal, para ser libertado também deste mal. Parece também que este número 7 convém ao número das bem-aventuranças. Se é pelo temor de Deus que se fazem bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, peçamos que seja santificado o nome de Deus entre os homens, permanecendo seu puro temor pelos séculos dos séculos. Se a piedade é aquilo por meio do qual os bem-aventurados se fazem humildes, peçamos que venha seu reino, para que nos enterneçamos e não nos oponhamos à sua vontade. Se a ciência é aquilo com que são bem-aventurados os que choram, oremos para que se cumpra sua vontade, assim na terra como no céu, porque, quando o corpo consente com as inspirações do Espírito, como a terra se submete ao céu, não choraremos. Se a fortaleza é aquilo com que são bem-aventurados os que têm fome, oremos para que nosso pão cotidiano se nos conceda hoje e possamos chegar, por meio dele, à pleníssima saciedade. Se é pelo conselho que os bem-aventurados são misericordiosos para que Deus deles se apiede, perdoemos as dívidas para que se nos perdoem as nossas. Se o entendimento é aquilo com que são bem-aventurados os puros de coração, oremos para não cair em tentação, para que não tenhamos um coração dividido, procurando as coisas temporais e terrenas, a partir das quais nos sobrevêm as tentações. Se a sabedoria é aquilo pelo qual os bem-aventurados são pacíficos, pois serão chamados de filhos de Deus, oremos para sermos liberados de todo mal, e este livramento nos fará filhos livres de Deus. São João Crisóstomo. Tendo despertado nossa preocupação com a recordação de nosso inimigo, o demônio,
quando o Senhor nos ensinou a dizer livra-nos do mal, novamente nos oferece a ousadia pelo que é acrescentado em certos livros. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois, se o reino é dele, nada temos de temer, porque quem peleja contra nós também lhe está subordinado. Sendo, pois, dele o poder e a glória infinita, não somente pode livrar-nos de todo mal, mas também fazer-nos gloriosos. Pseudo Crisóstomo. Tudo isso pertence às coisas que precedem. Quando se diz teu é o reino, corresponde àquilo que havia dito: venha o teu reino, para que não haja alguém que diga: logo, Deus não tem um reino na terra. E quando se diz e o poder, corresponde àquilo que se havia dito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, para que não haja quem diga que Deus não pode fazer tudo o que quer. E quando se diz e a glória, faz eco a tudo que se segue, no qual aparece a glória de Deus. Rábano Mauro. Como Nosso Senhor havia dito Amém, deu a entender que Deus concede indubitavelmente tudo quanto se pede, como convém, quando os que pedem não negligenciam o cumprir aquilo que foi pactuado na condição acrescentada, e por isso continua: pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Santo Agostinho. Nisto não deve passar-se em silêncio que, de todas as sentenças com as quais o Senhor nos mandou que orássemos, julgou oportunamente recomendar-nos, acima de tudo, a que afeta a remissão dos pecados, no qual quis que fôssemos misericordiosos, o qual é o único bom conselho para evitar todas as infelicidades. Pseudo Crisóstomo. Não diz que primeiro nos perdoa Deus para que depois perdoemos aos nossos devedores. Deus sabe, pois, que os homens mentem e que, ainda quando obtêm perdão de seus pecados, não perdoam aos seus devedores. Por isso diz que primeiro perdoemos e que depois peçamos nosso perdão. Santo Agostinho. O que não perdoa ao que, arrependido de seu pecado, lhe pede perdão e não lhe perdoa de coração, não espere de maneira alguma que Deus lhe perdoe seus pecados, e por isso acrescenta: mas, se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. São Cipriano. Não poderás ter perdão algum no dia do juízo, quando serás julgado segundo tua mesma sentença e quando tu mesmo sofrerás o que tiveres feito aos outros. São Jerônimo. Mas está escrito: eu disse, sois deuses, mas vós como homens morrereis. Isso se disse àqueles que mereceram, por causa de seus pecados, deixar de ser deuses e ser homens. De modo correto, portanto, são também chamados homens aqueles a quem os pecados são perdoados. São João Crisóstomo. Portanto, faz menção dos céus e do Pai, para chamar a atenção do que ouve. Nenhuma coisa te assemelha tanto a Deus como perdoar aos que te fazem alguma injúria. É inconveniente que seja servil um filho que procede de tal pai e que, chamado ao céu, tenha um sentimento terreno próprio desta vida. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.